Conversa de classe com Maíra Cangelino. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós temos a honra de receber a professora doutora Miriam Chaves. Gente, ela é uma voz poderosa e inovadora na educação brasileira. Ela tem uma jornada incrível, desde laboratórios de pesquisa em grandes universidades em São Paulo, até as salas de aula da educação básica. E hoje ela é diretora pedagógica na escola PBL, ou PBL, né? Ela vai ensinar a gente a falar ali do melhor jeito. E eu já combinei aqui com ela que a gente vai começando aqui pela primeira pergunta, né? Professora Miriam, você fez uma transição notável do ambiente acadêmico para o dia a dia da educação básica. Eu quero começar perguntando como que é essa experiência, indo da pesquisa para a prática da sala de aula, moldou a sua visão do que realmente significa aprender e inovar na educação de hoje. Professora doutora Miriam Gonçalves, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada, Maíra. Eu adorei essa oportunidade, né, de estarmos aqui, de estar aqui com vocês. É uma iniciativa incrível, muito importante, né, para a educação. Bom, quando eu fazia parte, quando eu estava nas universidades, né, eu tive a oportunidade de trabalhar nas 3 universidades estaduais, a Unicamp, né, a USP e a Unesp. Tá? Então, eu fui aluna na USP, na Unesp, de graduação, pós-graduação, e na Unicamp eu fui técnica laboratorista, tá? E eu tive a oportunidade, então, de trabalhar com muitos pesquisadores. E aí eu me perguntava, quando eu fiz a transição para a educação básica, eu comecei a me perguntar, poxa, por que aqui na educação básica nós não conseguíamos desenvolver tantas habilidades, né, nos nossos estudantes como nós podemos desenvolver, né, lá na universidade. Então, assim, a metodologia que se usa na universidade para desenvolvimento de habilidades, competências nesses estudantes, ela é diferente, né, da metodologia em geral, né, utilizada na educação básica. Tá? Então, na universidade, principalmente aqueles estudantes que têm a oportunidade de desenvolver pesquisa científica, eles colocam as mãos na massa, né, e o cérebro também ali dentro daquela proposta. E aí, eles, então, encontram oportunidades para estar se desenvolvendo, né, mobilizando essas competências, né, e as habilidades técnicas, cognitivas, e também as socioemocionais, principalmente, né, as socioemocionais, tá? Diante desses projetos. Então, eu refleti, quando fui para a educação básica como professora, a partir de 2006, eu tive a oportunidade, assim que eu finalizei o mestrado, de trabalhar em uma escola particular aqui em Indaiatuba, né, onde eu me encontro hoje, né, eu trabalho aqui, eu vivo, né, aqui, e eu, a princípio, comecei a trabalhar dentro das práticas convencionais para a época, 2006, geralmente lousa, giz, né, canetão, no máximo, algumas aulas práticas de laboratório, mas eu comecei a também me aventurar para as práticas mais investigativas, né, envolvendo mais investigação. Na época, a gente nem usava essas denominações, né, que utilizamos hoje. Então, educação maker, as metodologias ativas, né, as práticas baseadas em projetos, ABP, nós não utilizávamos, então, essas, como a gente chama hoje, né, pedagogia nova, tá? Então, mas eu trabalhava muito com as práticas, principalmente investigativas, e adorava jogos também, revisão. Então, assim, sempre que eu pude, eu fui trabalhando para desenvolver, em busca desse desenvolvimento mais integral do aluno
e que eu via lá na universidade, né? Nem sempre, não digo ensino superior, porque nem sempre os professores das minhas aulas de graduação utilizavam essas práticas, mas a oportunidade de você desenvolver pesquisa científica, ela oportunizava, então, o desenvolvimento dessas competências. Então, eu levei muito para a sala de aula essas práticas, tá? Então, foi mais a partir de 2013, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Paulo Blixten, né? Então, fui chamada para um projeto dele, e que eu comecei a me ver dentro de uma iniciativas de outros professores, pelo Brasil, pelo mundo, né? Que já vinha implementando, e a gente começou, então, trazer esses nomes, né? A Cultura Maker, tá? Os projetos STEAM. Então, assim, fechando um pouco a sua pergunta, então, assim, ela é fundamental, tá? Então, eu me vi, assim, dentro de um contexto de virada de chave, né? Então, foi fundamental naquela época ter iniciado, porque isso vem ganhando cada vez mais força, né? Então, isso é bem interessante, bem importante. E Miriam, quando eu te escuto falar, né, primeiro dá para perceber mesmo o quanto você está na ponta, né, dessa inovação. Acho que não só por ter começado, mas eu quero até colocar aqui não sei se uma provocação, e você me corrige, tá? Se essa ideia que eu estou colocando ela está equivocada. Quando a gente pensa aqui nessa educação do futuro, né, tem gente que chama de educação 5.0, mas enfim, ela pode ter nomes aí diferentes. A gente está pensando num aprendizado que ele está extrapolando o conhecimento técnico e também ele traz um foco nas habilidades socioemocionais, né? Eu tenho ouvido isso em muitos lugares, inclusive de outros entrevistados e entrevistadas aqui no programa. O que eu quero te perguntar é de que forma, quando a gente pensa as metodologias ativas, aí você fica à vontade, se você quiser focar em alguma delas, né? Como que elas conseguem trazer essa necessidade, preparando aí estudantes, alunos e alunas, não apenas para a profissão, mas para a vida, né? Principalmente quando a gente pensa aí nessa sociedade em constante mudança. Olha, as metodologias ativas, para mim, elas são hoje o nosso principal recurso para preparar os nossos alunos para a vida, tá? Para a vida profissional, para a vida pessoal dele, para integrar uma sociedade que precisa de agentes transformadores, de ações disruptivas mesmo. Então, assim, hoje, para mim, é o nosso principal recurso, tá? E, claro, eu trabalho com educação baseada em projetos, né, que é a Project-Based Learning, né, mas, para mim, é a principal. Porém, eu vejo as outras metodologias ativas hoje, sala de aula invertida, a gamificação, né, outras metodologias ativas, integrando essa proposta. E a gente precisa, de fato, fazer essa mistura, né? Então, para mim, elas são o principal recurso. E é urgente, é super importante. O professor Moran fala muito isso, né? Então, elas não são novas. Então, se a gente for falar lá de John Dewey, né? Outros educadores há 100 anos atrás, eles já traziam essa importância de trabalhar, né, pelas práticas ativas para desenvolver o aluno. Porém, o que o professor Moran fala, e eu concordo plenamente com ele, elas não são novas, mas elas são urgentes, né? Então, a gente precisa. Hoje, nós temos um aluno diferente, tá? Que ele nasceu já nesse ambiente digital, nessa sociedade em mutação, né? Então, muito, muito diferente da nossa. Então, a gente precisa adequar também as nossas práticas para estar formando esse aluno de uma maneira integral. Então, a gente não tem como a gente olhar, né, perceber essa necessidade de resolver problemas em relação às mudanças climáticas, aquecimentos, esses temas emergentes, né, de ambiente, de sustentabilidade, sem que a gente
penso em como eu vou formar o meu aluno para esse mundo que precisa de agentes transformadores, de agentes que vão solucionar problemas, tá? Então, desde problemas, eu digo até pequenos, né, simples, como mobilidade urbana. Nós temos uma população hoje que está chegando aos 90 anos. Então, como que eu vou resolver, contribuir, então, para resolver esses problemas pequenos na minha comunidade? Eu preciso educar os meus alunos para que eles gerem inovação, para que eles não reproduzam mais, né? Tem professores que ainda confundem o que é um experimento. Trabalhar por projetos não é desenvolver um experimento, né? Só um experimento. Eu preciso colocar o experimento dentro de um projeto, tá? Então, isoladamente, esse experimento vai desenvolver só habilidade no meu aluno, tá? Ele vai desenvolver habilidades. Porém, o aluno precisa ir além dessas habilidades técnicas, né? Então, eu coloco o seguinte, que a educação baseada em projetos, ela é muito completa, mas ela é quase completa, mas ela se completa quando ela se integra com as demais metodologias ativas, né? Então, hoje uma escola que vai buscar essa formação integral do aluno e de acordo com a educação 5.0, né, dentro dessa proposta de educação 5.0, ela não pode trazer só os projetos ou essas práticas baseadas em outras, né, metodologias ativas de forma isolada, né? Por exemplo, só uma oficina que desenvolve uma habilidade, mas não estar dentro de um projeto maior, tá? Então, a gente precisa colocar isso, é urgente, e poucas pessoas, poucas escolas, poucos educadores têm essa consciência, né, do potencial que isso vai ter para desenvolver o seu aluno. Professora Miriam, que explanação muito lúcida e rica, né? Pensando mesmo, né, os benefícios que a implementação das metodologias ativas traz aí para o dia a dia. O que eu gostaria de saber, né? Apesar aí dos benefícios, né, algumas metodologias, por exemplo, a metodologia, né, baseada em projetos, elas encontram desafios no Brasil, né? Quais são os principais obstáculos que você encontra aí para os educadores conseguirem implementar e como que a gente pode apoiar esses professores e essas professoras a trazer, né, a metodologia de projetos ou as outras, né, no dia a dia mesmo do aprendizado? Olha, para mim o principal fator limitante é o tempo de aula. Tá? Então, assim, o tempo de aula ainda para desenvolvimento de projetos, a grade curricular é muito fechada, né? Então, muito comprometida com o desenvolvimento de todos os outros conteúdos para vestibular, né? Preparar um aluno para o vestibular, por exemplo. Isso vai limitar o desenvolvimento dos projetos. Um professor, mesmo que um professor muito engajado, ele vai encontrar dificuldade nisso, tá? Então, o aluno tem que ficar no contraturno para desenvolver o projeto, isso envolve a família, né? Então, quanto de disponibilidade de tempo esse aluno vai ter para estar ficando ali? O professor vai ter que ficar no contraturno. Então, para mim, o principal fator limitante é realmente o tempo de aula, o tempo disponível para desenvolver esses projetos, tá? Então, que acaba sendo muito curto, tá? E outros fatores limitantes que também atrasam esse processo, digamos assim, que tem atrasado esse processo de implementação em uma escala maior no Brasil. A infraestrutura, né? Então, eu trabalho com os meus alunos, tenho alunos e formo professores nessa proposta pedagógica, né? E eu vejo o seguinte, tem alunos que precisam de uma ferramenta básica de eletrônica ou um destilador, por exemplo. Às vezes o projeto fica parado, ele não consegue andar, né? Por falta de alguns recursos.
E aí você tem que buscar parcerias, muitas vezes com instituições maiores, como uma universidade, né, um centro de pesquisa, um laboratório, e você precisa tirar aquele aluno da escola, é um outro problema. Então, assim, são muitos desafios para desenvolvimento de projeto. Ainda assim, eu acho que isso não impede, tá? Todos esses fatores não impedem que o projeto seja desenvolvido, tá? O professor engajado, o professor que quer realmente transformar a realidade de seus alunos, ele vai abraçar. Mas ele não vai conseguir andar sem o apoio da gestão. Então, a gestão e o professor, eles têm que estar à frente e dispostos a encarar esses desafios, que não vão impedir que o projeto aconteça e seja finalista das maiores mostras de ciência e tecnologia que nós temos no Brasil. Mas é preciso esse ecossistema, tá? Todo para que aconteça. Veja bem, o aluno, eu não falei do aluno, porque o aluno ele vai estar disposto. O aluno ele quer abraçar, tá? Então, a maioria dos alunos tem curiosidade, eles se descobrem assim nessas práticas, ficam encantados, tá? Eu tive aluno de escola pública, né? Um projeto piloto que eu desenvolvi em Dayatuba, aqui em uma escola estadual, que foi finalista esse ano na FENADANTE, com poucos recursos, né? O aluno que foi selecionado junto com a equipe dele chegou ao final, né? E não apresentou. Por quê? Porque psicologicamente, né? Emocionalmente, ele não estava preparado para ir sozinho. Então, assim, mesmo a gente apoiando, a gestão apoiando, ele sozinho ele se sentiu pressionado. Então, a gente precisa de um ecossistema, tá? Para que isso aconteça. Mas os alunos vão estar abertos. A gente precisa desse empurrão, tá? Desse empurrão, é isso. Professora, olha, a sua resposta, assim, faz a gente ter um olhar mais aprofundado, né? Que não é só escolher lá uma metodologia, peraí, vamos colocar aqui que ela vai funcionar, né? Tem toda uma estrutura aí que envolve, né, essa escolha pedagógica. Eu estava pensando aqui, né, quando a gente olha para as mudanças tecnológicas e para as mudanças sociais, como que você acha que a gente pode garantir que a educação, ela continue sendo um espaço de humanização, um espaço de reflexão, um espaço de crítica, né? Ao invés de se tornar aí somente uma corrida para adquirir competência e habilidade para o mercado de trabalho? Olha, principalmente professor, né, mediador, então o professor dentro desse papel de orientador nos projetos, tutor, ele vai mediar esse desenvolvimento do aluno. E é super importante que ele promova reflexões. Então, o aluno tem que se tornar crítico mesmo no processo. Por exemplo, por que eu vou usar uma tecnologia que está disponível, muitas vezes, no meu projeto? Será que eu preciso mesmo dela? Quando que eu preciso? E se eu precisar de uma tecnologia que eu não tenho disponível, será que eu posso desenvolvê-la? Será que eu posso criá-la? Tá? Buscar parcerias para que ela aconteça e sirva ao meu projeto. Então, assim, promovendo essa reflexão no aluno, tá? Então, esse pensamento crítico, né, investigativo no aluno, que se pergunta por quê, para, quando, como, tá? É que a gente vai conseguir, como você falou, não precisa ser essa corrida frenética, né? Então, nós precisamos, quando ele reflete, ele vai ver, olha, não, eu não preciso disso agora. Para o meu projeto acontecer, para eu obter os resultados, né, os dados, as evidências que eu preciso, essa tecnologia basta, ou eu vou buscar uma alternativa. Então, quando a gente promove essa reflexão no aluno, nós conseguimos desacelerar, digamos, esse processo, né, essa corrida frenética, e até, digamos assim, ele não precisa
Ele não vai se sentir inferior porque não tem acesso a algumas tecnologias, isso não vai se tornar um fator limitante. Então, é super importante, é fundamental que o professor conheça bem o papel dele ali dentro. E é difícil, né? E é difícil, porque eu sempre converso com o meu marido, que também é biólogo, é cientista e professor na educação básica, sobre a necessidade de nós termos formações para os professores, tá? Que nos preparem, então, para esse contexto, tá? Para esse cenário atual onde nós precisamos ser mediadores desse conhecimento, não só, digamos assim, que a gente transmita esse conhecimento, mas que a gente possa ser um mediador da geração de mais conhecimento, né? Então, a gente precisa de formação também nas universidades, formação continuada para os professores, tá? E não é uma formação de 2 horas, de 4 horas que a gente vai conseguir isso, professor. Ele precisa ter um início na semana de planejamento de aulas, por exemplo, e mais encontros ao longo do ano, porque aí ele vai praticando, a gente vai colocando ele nas práticas, porque o que a gente faz muito e que não é o ideal, tá, para desenvolver essas competências no professor, é colocar ele em práticas que são as mesmas que o aluno vai desenvolver. Então, aí ele está fazendo o papel de aluno. Então, a gente tem que colocá-lo em práticas onde ele vai criar, delinear, né, a prática para o aluno. Então, quando ele faz esse delineamento e pensa em como avaliar o aluno, aí, então, a gente consegue fechar todo esse circuito aí e o professor começa a entender qual é o papel dele, tá? Uma formação, ela tem que ser muito bem desenhada, tá? Para o propósito dela, né? Para o objetivo que ela quer atingir, tá? Professora, uma excelente também reflexão, né, que a gente traz aí, principalmente para quem acompanha a gente, faz formação, né, e está aí nesse circuito de levar, né, essas reflexões para professores e professoras. Eu gostaria de te agradecer pela fala rica, né, pela sabedoria que você compartilhou, pela generosidade aqui em colocar os seus conhecimentos aqui no Conversa de Classe. E eu quero te perguntar, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está acompanhando a gente? Eu gostaria sim, tá? De deixar essa mensagem, que com todas as nossas dificuldades, né, em termos de infraestrutura, né, melhores salários, valorização do professor, em diversos aspectos, né, alunos hoje, que é uma tríade, né, a gente tem a escola, a gente tem a família e a gente tem aquele aluno, tá? Então, assim, nós precisamos nos munir de forças enquanto educadores, tá? E nos unir, tá? E nos unir, porque quando a gente busca essa união de classe, de equipe, de comunidade, nós conseguimos atingir nossos objetivos, tá? E busque sempre esses colegas, tá? Que tem pensamentos próximos a você e também abrace mais aqueles pensamentos que podem divergir do seu agora, porque um dia eu já pensei diferente, tá? Eu não sei, eu não fui sempre essa professora que adepta aos projetos, então, assim, eu, nos concursos, por exemplo, eu sempre me perguntava, mas por que eles estão cobrando muito da parte pedagógica, né? Então, a gente precisa ser cobrado mais pelo conteúdo. E, na verdade, a gente precisa, tá, estudar mais os nossos educadores, como John Dewey, né, Montessori, o Paulo Freire. Então, educadores que traziam já essas concepções para a gente, tá? A gente realmente precisa. E buscar mais, então, essa união, porque o que eu mais tenho ouvido dos meus dos professores que eu formo é o seguinte: a grande dificuldade que eu tenho
para alavancar projetos na minha comunidade escolar é a falta de apoio, tá? Da união na equipe, tá? Então, de apoio na gestão. Então, é um apelo que eu faço aqui, não é só uma mensagem, é um apelo mesmo, para que a gente possa desenvolver uma escuta ativa maior, tá? Em todos os sentidos, e que a gente busque se unir para as coisas acontecerem. Obrigada pelo espaço, viu, Maíra? Eu que agradeço. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.